Eu queria te convidar a abrir o teu coração para o que Deus tem para falar com você nessa noite. Eu tenho certeza que quando nós abrimos o nosso coração e deixamos que o Espírito Santo ministre aquilo que Ele quer falar, a palavra se torna viva e eficaz em nós. Talvez você veio para cá, muitos com diferentes sentimentos e com desejos diferentes. Talvez você veio aqui esperando uma resposta de Deus, em busca de uma resposta, ou talvez você veio aqui porque você já se habituou a ouvir toda a quinta-feira e mesmo assim você continua aberto ao Senhor. Ou talvez você veio aqui, ou talvez você que está em casa está ouvindo porque te mandaram esse link. Enfim, nós entendemos que nada acontece quando Deus está agindo por acaso. Eu tenho certeza que essa palavra vai falar contigo nessa noite em nome de Jesus, porque ela é viva, ela não depende de mim, ela não depende de você. A palavra é viva e ela se manifesta no meio de nós. Você crê nisso em nome de Jesus? Abra a tua Bíblia então em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, facinho de achar, ou no seu aplicativo aí, Gênesis capítulo 40. Deixa ela aberta nesse capítulo e fique atento aí, que eu quero ler com você uma porção desse capítulo. Mas antes de falar, nós vamos ler a partir do versículo 6. Mas antes de chegar aí no versículo 6, eu queria te dar um pouquinho, te situar no que está acontecendo. Você muito bem sabe, conhece a história de José. Para você que não conhece, José é um dos filhos de Jacó, né? E que foi traído pelos irmãos, que sentiam inveja dele, porque José era o preferido de seu pai, de sua mãe ali naquele contexto. E ele tinha, certo, algumas características que causavam em seus irmãos ciúmes. E estes armaram para eles. Houve ali uma divisão entre os irmãos. Uns queriam matá-lo logo, acabar com tudo. Outros, e um outro, Rubens, ele sugeriu que não, vamos jogá-lo apenas dentro do poço, deixemos ele ali, certo? E depois nós vemos o que vamos fazer com ele. Enfim, você conhece a história. Ele acaba sendo vendido. Ele é vendido como escravo para os egípcios, é vendido para Potifar e começa a trabalhar na casa de Potifar como escravo. Mas como você sabe também, e você que não sabe vai ficar sabendo agora, José era um cara muito quisto e ele tinha uma bênção especial sobre a vida dele. E uma das bênçãos que ele tinha sobre a vida dele era o temor e a presença de Deus na vida dele. E isso não permitia com que José fosse uma pessoa não próspera. Pelo contrário, ele sempre, o que fazia, se tornava próspero. E quando eu digo prosperidade, preste bem atenção, não confunda prosperidade apenas com questões materiais. Quando a gente fala de prosperidade, a nossa carne, a nossa humanidade, ela é muito inclinada, principalmente porque vivemos em um país capitalista, a associar prosperidade a coisas materiais. A prosperidade ao qual eu me refiro aqui está baseada em uma vida plena de temor e de serviço a Deus, ao qual José era recompensado por uma espiritualidade, por uma fé inabalada, algo que lhe fortalecia. Mesmo que ele viesse a passar pela pior das tribulações, ele não recuava, ele não blasfemava, ele não esfriava, ele não desviava, ele não deixava de ir para a igreja, entre aspas. Eu estou fazendo um trocadilho, porque naquela época ainda não existia templos de igreja. Eu estou querendo dizer que ele, por ter a sua prosperidade na sua vida espiritual, ele não era influenciado pelos problemas e pelas lutas, como muitas vezes você e eu somos. Nós nos decepcionamos. José tinha todas as razões para se decepcionar, sim ou não? Com os próprios irmãos, aqueles que são do seu sangue, o traíram. Não reconheceram o seu talento, os seus dons, a sua capacidade que ele tinha de previsões de sonhos, de interpretações de sonhos. E nós sabemos aí, já aprendemos algo aí, toda vez que a gente se destaca em alguma coisa que Deus nos dá, automaticamente gera inveja, sim ou não? Inveja, as pessoas não aceitam, parece que as pessoas não gostam de ver você bem. E assim acontece com José. Mas perceba que em momento algum você vai ver José vingativo até esse momento. E ele chega então nessa situação em que, quando ele começa a prosperar dentro da casa de Potifar, não obstante,
A esposa de Potifar olha para José, e uma das prosperidades que José tinha era uma beleza física. Ele era charmoso, chamava a atenção. E a esposa de Potifar, e a gente sabe também que aonde há prosperidade em talentos, em dons, prosperidade em carisma, as pessoas chamam a atenção para si. E infelizmente aquelas pessoas que são fracas caem muitas vezes nessas armadilhas. Não foi o caso de José, mas foi o caso da esposa de Potifar, que, atraída pelos talentos e pelas virtudes de José, deu em cima do jovem rapaz. Para completar a situação, ela foi rejeitada. Aí você quer ver uma mulher aprontar com você, é uma mulher rejeitada. Ela rejeitada, então, arma toda uma situação, e para vingar-se de não ter sido respondida dentro dessa situação, aproveitando ali a oportunidade de ter ficado com a capa de José que fugiu do assédio, ela inventa uma história que culmina na prisão de José. José então chega na prisão, e mais uma vez a prosperidade, não material, mas a prosperidade relacional com Deus de José leva-o a prosperar ali dentro, com aquele local onde ele foi preso. E ali ele começa a ajudar e ter destaque ali dentro, ter algumas regalias dentro daquela prisão. E de repente 2 outros homens, também ligados a Faraó, são presos e são enviados para o mesmo lugar que José: o copeiro do Faraó e o padeiro. E aí então chega na situação em que eu gostaria de começar a nossa reflexão da noite. José, uma pessoa cheia de talentos, de prosperidade, de vida com Deus, que não deixa as circunstâncias boas ou ruins lhe tolher, isto é, lhe tirar a sua comunhão e a sua paz de espírito. Ele se encontra diante da seguinte situação. Versículo 6 do capítulo 40 de Gênesis nos traz o seguinte: quando José foi ver o copeiro e o padeiro, foi vê-los na manhã seguinte, preste atenção agora nessa fala que está na NVI, José notou que eles estavam abatidos. Preste atenção, versículo 6, José notou que eles estavam abatidos, por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: por que hoje vocês estão com um semblante triste? Perguntou José a eles. Versículo 8, eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhes então José: não são de Deus as interpretações? Conte-me os sonhos. Preste atenção, vamos pontuar algumas coisas aqui. José era uma pessoa segura de quem era Deus na sua vida, e mais, ele era segura do que Deus lhe dera, isso é, os talentos que Deus deu para ele. E isso se manifesta nas palavras que acabamos de ler, quando ele, com toda a convicção, fala: as interpretações são de Deus. Veja bem, em momento algum José atribui este dom, este talento, essa capacitação que Deus lhe deu para trazer fama para si. Você não vê José dizendo para os copeiros aqui: olha, eu manjo desses paranauê aí, eu posso interpretar aí. Você vê, é isso que José falou? Não, José atribui a Deus a capacidade que ele tinha de interpretação. Olha que coisa interessante. Então nós aprendemos aí essa atribuição de José.
uma pessoa próspera, porque entendia quem era Deus e oferecia e reconhecia a Deus em tudo aquilo. E muitas vezes você e eu, nós padecemos, porque nós começamos a achar que os talentos e os dons que nós temos são méritos nossos. Nós fazemos isso, nós é quem somos. E sou eu que toco um violão bem legal, então o que será da nova aliança sem o Sérgio? Claro que o Sérgio não faz isso, eu estou apenas usando como exemplo. Eu sou a psicóloga da igreja, eu sei dar o aconselhamento, diz a pastora Joana. Tudo isso, esses queridos que citei como exemplo, na verdade, assim como José, reconhecem que aquilo que eles têm veio de Deus e é para a glória de Deus, sim ou não? E assim deve ser pessoas como estes que citei, como José. Outra coisa que a gente vê nessa situação também é que José, e é aqui que eu quero focalizar a minha reflexão dessa noite, José é sensível à dor daqueles dois homens. Coloca para mim o slide, Mateus, da mensagem. O tema da mensagem dessa noite é: olhe ao seu redor. José é sensível e ele olha ao seu redor. Veja bem, ele não está aprisionado nos seus talentos, ele não está amargurado porque foi traído pelos irmãos. José poderia ali naquele momento ser um cara totalmente rancoroso, sim ou não? Ele foi traído, ele foi vendido, ele foi humilhado, ele teve a sua túnica dada de presente por seu pai Jacó, tirada à força. Ele foi acusado de uma calúnia por uma mulher que, sendo rejeitada por ele, vingou-se dele ao criar uma situação. Talvez alguns de nós aqui, ou quem sabe a maioria de nós, se tornariam pessoas totalmente amarguradas, ruins, e talvez a gente até dissesse assim: mas com razão também, olha o que eu passei na vida, olha o que eu sofri, agora eu vou buscar a minha felicidade, o resto que se exploda, não estou nem aí para os outros, ema, cada um com seus problemas, diz a frase popular. O Felipe tem problema? Problema dele. Como tem um meme aí para os jovens aí que curtem o Big Bang Teoria, né? Um dos personagens que é meio egocêntrico, né? Um amigo chega para compartilhar com ele e fala assim: estou passando por um problema muito grave. Aí esse cara que é egocêntrico e seco, amargurado, pergunta para ele assim: esse seu problema me afeta? Não. Então problema seu. Então vida que segue, se resolva. Essa não é a postura de José. José não é assim. José não faz isso. Preste atenção. Ele chega de manhã para estar com aqueles dois prisioneiros, oficiais de Faraó, e note, e ele percebe que aqueles homens estão abatidos, estão tristes. Muitas vezes nós estamos tão concentrados na nossa dor que nós nos esquecemos que ao nosso redor há pessoas com dores talvez piores do que a nossa. O que eu quero dizer nessa noite para mim e para você? Eu quero dizer para mim e para você que nós precisamos entender algumas dinâmicas de Deus. E uma das dinâmicas de Deus é que, sim, Ele quer te curar. Sim, Ele quer que você se cuide. Sim, Ele quer dar atenção à sua vida. Ele quer tirar essas dores que fazem com que você sofra e passe pela jornada da vida, muitas vezes de forma pesada. Sim, Ele quer tirar, Ele quer te ajudar a debelar, isto é, diluir este problema que você está vivendo. Sim, Ele não está de braço cruzado, esperando a vida passar para depois trocar uma ideia com você. Não, Ele está vindo em sua direção todos os momentos. Sim, Ele está olhando para você, mas Ele tem uma dinâmica e uma proposta de cura para você. E a proposta de cura de Deus para você
é que você comece e passe a partir de agora a fazer como José, que embora tivesse todas as razões para ser um cara cheio de dores emocionais, de decepções, de frustrações, ele não deixou que estas situações o sufocassem, o intoxicasse e tirasse dele uma sensibilidade em relação ao próximo. Por que ele faz isso? Porque José sabia que ao perceber a dor do irmão ou das pessoas que estavam ao lado dele, Deus cuidaria dele. A dinâmica de Deus é a seguinte, meu irmão, preste bem atenção. Olha, cuide do teu irmão, que eu cuido de você. Faz sentido para vocês? Olha só o que José está dizendo e nos ensinando nessa noite com o seu comportamento. Ele chega naquele lugar e ele percebe que aqueles dois estavam tristes e abatidos. E aquilo lhe leva a olhar para eles com um olhar de cura, de solução. E aí então, como nós sabemos a história, eles vão compartilhar. Eles estavam tristes porque ambos tiveram sonhos, e nestes sonhos apontariam para eles a sua vida futura. Um deles voltaria a ser restituído à sua função de copeiro, e o outro padeceria, que é no caso do padeiro. E José, preste atenção, e José, ao abençoar, aplicando o dom que Deus lhe deu em direção àqueles dois oficiais, Deus usa um deles para que no tempo certo, não no tempo que José queria. Note que José fala assim, olha, apenas depois que José interpreta os sonhos, a única, entre aspas, recompensa que José pede para eles é o seguinte: quando vocês estiverem com o faraó, citem o meu nome para ele, lembrem ele de mim, me lembrem a ele. O copeiro se esquece, talvez aí mais uma razão para José ficar rancoroso e magoado. Segundo os comentários e estudos desse texto, há algumas divergências, mas provavelmente José ficou quase 2 anos preso entre o momento em que ele foi acusado de estuprar a esposa de Potifar até o momento em que ele foi liberado. Há estudos que há uma proximidade de 2 anos. Já pensou ficar 2 anos esquecido? Mas Deus tem o tempo dele, amém, igreja? A hora dele, o tempo de Deus. Em momento algum José se abate, pelo contrário, ele continua perseverando. Eu quero que aprendamos nessa noite, quero te desafiar a olhar ao seu redor. Eu sei que é difícil, meu irmão, minha irmã, não é fácil isso que eu estou propondo para nós, não é para vocês que eu estou propondo, isso inclui a mim. É um exercício muito difícil, quando nós estamos machucados, feridos, tristes e frustrados, tirar a atenção de nós mesmos, é ou não é verdade? A tendência é que fiquemos remoendo durante dias, meses, muitas vezes anos, os nossos problemas, ao ponto de que nós nos esquecemos de que Deus, na sua dinâmica, Ele cura-nos quando nós nos disponibilizamos a ser instrumentos de curas na vida das outras pessoas. Talvez este seu problema está sendo difícil de ser resolvido porque você está muito focalizado nele. Talvez chegou a hora de você olhar ao seu redor, como sugere o tema da nossa mensagem dessa noite. Comece a olhar ao seu redor. E não é para comparar, não é para olhar assim, nossa, a situação do Fred está pior do que a minha. Então eu estou bem, e você se sentir bem por causa do problema ruim que o Fred está enfrentando, que é pior que o seu. Não, é olhar para o Fred
com um olhar de que eu posso fazer para ser um instrumento de alívio para o Fred. O que eu posso fazer para abençoar o Felipe? Puxa, eu estou passando por muitos problemas, mas o que eu posso fazer para a pastora Joana? O que eu posso fazer para a Bel? Agora você imagina se nós todos captarmos, entendermos essa mensagem que o Espírito Santo está trazendo para nós nessa noite, e sairmos daqui, este grupo de pessoas, aproximadamente 20 ou 30 pessoas que temos aqui, mais os que estão nos ouvindo em casa, se nós decidirmos verdadeiramente, sairmos daqui, ainda hoje, ou quem sabe nos próximos dias, nos próximos 7 dias, nós vamos abençoar pessoas. Sim, tenho problemas, estou com dificuldades, mas eu vou sair daqui decidido a olhar ao meu redor, a olhar as pessoas que estão ao meu lado com sensibilidade, e se eu tiver dificuldade, eu vou pedir para Deus: Deus, me dê discernimento, para que aquele que vier a mim, eu possa perceber. E se eu e você, se nós decidirmos ser Josés na vida dessas pessoas, quem sabe não, eu tenho absoluta certeza que Deus, no tempo dele, preste atenção nesse detalhe importantíssimo, no tempo dele, como ele fez com José, ele vai te honrar. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Mas você precisa olhar ao seu redor, e talvez, meu irmão, minha irmã, vai ser algo tão simples, talvez esteja no alcance da tua mão uma mensagem, um oi, um versículo. Deixa eu te fazer uma coisa, talvez você seja como eu, se não é, a coisa mais ruim do mundo é quando você só recebe aquelas mensagens de banner, né? Todo dia, bom dia, aqueles cheios ali. Mas é tão bom quando a gente recebe: olha, hoje Deus me levou a orar por você, estou orando por você. Não é bom uma pessoa falar diretamente com você, mandar um áudio: e aí fulano? E às vezes a gente não sabe como que isso pode alcançar o coração de alguém. Outro dia, para vocês verem como que isso é verdade, eu estava no Hipercentral ali no shopping, no mercado, comprando algumas coisas para eu fazer o meu almoço. E aí então eu encontrei uma pessoa que há muitos anos foi membro da nossa igreja. Hoje ele se encontra em outra igreja, continua firme na fé, mas eu tive o privilégio desse pastor dele e caminhar com ele muito próximo nos tempos que eu fui aqui pastor na Nova Aliança, antes de voltar agora. E uma das primeiras coisas que eu fiz quando cheguei aqui agora, depois que voltei, foi tentar entrar em contato com essas pessoas que fizeram parte da minha vida naquele período. Algumas pessoas foram me mandando os contatos, e eu fui mandando: e aí rapaz, olha, eu estou em Cacoal, qualquer hora dessa aí eu quero orar com você, quero saber como é que você está. E eu fiz isso para várias pessoas. Olha só, meu irmão, como que pode fazer diferença. Eu encontrei esse querido no mercado, e ele me deu um abraço tão apertado. Pastor, deixa eu te falar um negócio. Quando o senhor chegou aqui, o senhor me mandou uma mensagem, o senhor lembra? Eu falei: claro que eu lembro, mandei para um monte de gente, mandei para você também. Você não sabe quanto que aquela mensagem fez a diferença para mim. Eu achava que você já não se lembrava mais de mim. Vocês estão entendendo? Que às vezes um detalhezinho pode fazer diferença na vida de uma pessoa. Agora você pergunta: mas o que você ganhou em troca disso, pastor? Aquele dia eu precisava receber um abraço. Sabe aquele dia que você amanhece meio borocrochô? E aquele irmão veio e me deu um abraço tão apertado, que se ele não tivesse falado essa experiência da mensagem, já teria sido suficiente para mim. Você percebe? Eu quero partir para a conclusão aqui dizendo uma frase que meu pai falou para mim, e fala para mim até hoje, que ele ouviu do pai dele, meu finado avô, vô Benedito, vô Benê, ensinou para meu pai passou esse legado, esse ensino para mim. Meu pai sempre disse o seguinte, repetindo as palavras do meu avô: a vida é como uma bola de borracha que você tem nas mãos. Com a mesma intensidade que você jogar ela na parede, ela vai voltar para você. Você entendeu?
às vezes até mais forte. Então, aquilo que você fizer vai voltar para você. É a lei da semeadura. José plantou na vida daqueles homens e no tempo certo ele colheu. Tempos depois, conta-nos a Bíblia que aquele homem então, o copeiro, se lembrou de José, e este foi restituído, foi tirado da prisão. E aí você conhece o final da história. José se tornou a segunda pessoa mais importante do Egito. Apenas o faraó lhe estava como superior. Deus quer honrar a sua vida. Deus quer curar as tuas feridas. Deus quer te dar a vitória. Mas para isso, você precisa estar atento ao que está acontecendo ao teu redor. Saia da sua dor. Saia do casulo que é a sua dor, dessa casca, dessa ostra que impede você de mostrar para as pessoas a pérola que existe dentro de você. Deus vai fazer um milagre na sua vida. Você recebe essa palavra? Mas a condição é, a partir de hoje, a partir de agora, Deus manda te dizer através do que lemos, comece a olhar ao redor das pessoas. Existem pessoas que precisam que você use o seu talento, o seu dom, a sua sensibilidade para lhes abençoar. Existem pessoas que precisam que você apenas lhes dê um abraço. Existem pessoas que, para que as suas dores emocionais sejam debeladas, tolhidas, precisa de um gesto seu. Tenha essas atitudes como profilaxia. O que é isso? Cultive o amor, fazendo isso regularmente, para que quando vier o problema, você já está totalmente imune às dificuldades. Faça como José. A profilaxia de José era simplesmente transmitir, cultivar os dons e talentos que Deus lhe deu, mantendo a sua vida, mantendo essa prática como uma rotina, para que quando viesse o problema, quando viesse a enfermidade, quando viesse as causas que lhe poderiam trazer algum mal, José já estava imune, já estava protegido, já estava envolvido emocional, física e espiritualmente. Te desafio agora a colocar-se em pé e orar comigo em nome de Jesus.